coloquei um pouquinho porque estava falando. Pegar a roupa. Meus irmãos, boa noite a todos. A satisfação que aqui nos encontramos para ouvir os ensinamentos através do nosso irmão Cláudio sobre o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Eu vou pedir à irmã Fátima ler o sinalzinho. Boa noite a todos. Em torno da felicidade. Eu não falei toda vez, né? Tá. Não estava marcado, né? Em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, é o melhor que tem. Caminha mais facilmente para ser feliz, como espera ser. A nossa felicidade será, naturalmente, proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor do semelhante o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado é o amor, é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Que assim seja. Linda mensagem do nosso irmão André Luiz, pela psicografia, e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos pedir a nossa irmã Ruth que faça a prece inicial. Boa noite a todos. Antes de fazer a prece, eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo, porque passei duas quintas sem vir, né? No início do ano eu estava com minha neta internada em Recife, mas graças a Deus ela retornamos hoje, está com 8 dias. Graças a Deus, chegamos meia-noite aqui em Garanhuns, mas foi bem difícil, mas graças a Deus passou, né? E é só gratidão. Então eu desejo a todos um feliz ano novo, viu, gente? Senhor Jesus, querido amigo, nosso irmão maior, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que estamos tendo nessa noite de aprendermos um pouco mais, Senhor, da tua boa nova. Que tu possas cada vez mais permanecer conosco
para nos fortalecer, para nos intuir no caminho do bem. Abençoa o nosso irmão Cláudio, que irá fazer a explanação da noite, para que ele seja intuído por tua equipe benfeitura, Senhor. E assim, agradecidos que estamos por mais essa oportunidade, devolvemos a palavra ao irmão dirigente para que o mesmo possa dar os trabalhos da noite por iniciados. Que assim seja. É assim, o nosso irmão Cláudio vai nos brindar com uma palestra evangélica. Boa noite a todos, Jesus nos abençoe, nos dê sua paz. Antes de mais nada, esclarecendo que a palestrante da noite, desculpe, gente, é o rescaldo da gripe, que seria nossa irmã Heloísa Fernanda, presidente da Seara Espírita Cristã Nosso Lar, por um problema de ordem familiar, houve um falecimento de um tio dela, recebendo a notícia hoje, não pôde vir, mas ela já se comprometeu na primeira oportunidade, estará aqui conosco, tá certo? E o tema de hoje é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E aí o subtítulo é Fazer o bem sem ostentação. Eu vou ler o trecho do Evangelho e não vou ler, logicamente, todo o artigo, que é um pouco grande, mas eu separei ali alguns tópicos para a gente analisar, conversar sobre essa questão. Então, nós temos os Evangelhos de São Mateus só de São Mateus, nos capítulos 7, 6 e 8. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes a esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. E aí o segundo item de Mateus, ele diz o seguinte: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio até ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disso a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Então, primeiro nós temos a advertência de Jesus, né? a lição de Jesus sobre a questão da humildade. E segundo, vem um caso acontecido, que foi a cura de um leproso, que por si só deve ter gerado comentários assim ao redor, naquele ambiente extraordinário, porque um leproso se chama cura divina. Né? Jesus fazia uma cura divina, imediata, instantânea. Então imagine-se, pessoal, chega aquele leproso, já deve ter causado um tumulto, porque o leproso não tinha autorização para estar no meio das cidades. Se você pegar a legislação mosaica, quando alguém era identificado como leproso, ele tinha, você pega lá no Eclesiastes, você vai encontrar tudo isso, ele tinha que ir ao sacerdote, tem todo um conjunto de regras, eu não lembro agora, onde o sacerdote ia fazer alguns testes, e se verificasse que era lepra, ele tinha que ser afastado da cidade, e para o chamado Vale dos Leprosos. Quando ele tinha a cura, quando ele sentia-se, por exemplo, que estava curado, daí a orientação de Jesus. Fosse novamente ao sacerdote, porque ele ia fazer os testes, ver se ele estava realmente curado, e aí tinha a oferenda, né, a oferta que era determinada pela lei hebraica, para que aquele homem voltasse para o seio da sociedade.
Então, observemos que Jesus curou, pediu que ele mantivesse silêncio. É até estranho porque todo mundo viu aquela cura. Vejam que tinha uma multidão. As pessoas devem ter saído falando. E depois ele orienta que ele vá até o sacerdote para comprovar que ele realmente estava curado da lepra. Não está aqui nesse trecho, mas todo mundo aqui lembra do mancebo rico, né? Aquele mancebo que chegou até Jesus e disse assim: bom mestre. E Jesus o advertiu dizendo: bom? Porque ninguém diz bom. Bom só o Pai. E muita gente questiona: Jesus quer dizer que ele não era bom? Claro que não. Mas se a gente for analisando assim, lendo o Evangelho, se tirar essa visão até religiosa e buscar a visão assim dos fatos, histórica, Jesus combatendo, como nos ensina Kardec, o egoísmo e o orgulho. Né? Extremamente, é sempre constante, o egoísmo e o orgulho, por serem as pedras que nos levam de tropeço. Quando a gente pega, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, eu vou ler duas questões aqui do Livro dos Espíritos, é sempre a preocupação com o interesse pessoal. Tanto que Kardec analisa isso. E os Espíritos colocam que quando você consegue superar seu interesse pessoal, isso é um passo evidente de nosso crescimento, de nossa evolução. O desapego. Porque naturalmente nós nos apegamos às coisas. Isso é fato, gente. Nós nos apegamos ao bem que nós adquirimos. Né? Comprei meu carro novo, eu estou apegado àquilo ali. Eu não quero estragar, eu não quero que arranhe, eu não quero que bata. Né? Eu fiz minha casa nova, eu quero a casa arrumadinha, eu tomo maior cuidado. Nós nos apegamos. Isso é da nossa natureza. Não é da noite para o dia que nós vamos aprender o desapego. Coisa que muitas vezes as crianças têm, apesar delas terem também o seu momento de apego àquelas coisas, mas as crianças muitas vezes nos dão o exemplo, com licença, nos dão o exemplo do desapego. Tem uma coleção, aí a gente diz assim, vou revelar a minha idade, tem uma coleção chamada, eu não sei se a pronúncia está correta, Seleções do Reader's Digest. É muito conhecida como Revista Seleções. E tem histórias belíssimas. Tem uma história lá, bem interessante, de dois amigos de infância, já na faixa aí de seus 80 anos, onde um deles conta uma experiência vivida no aniversário do outro. Aniversário lá de 8, 9 anos. E ele conta o seguinte, que o amiguinho dele, ele foi para o aniversário na casa do amigo, e um dos presentes que o amiguinho ganhou foi uma caixa de brinquedos de soldadinhos de chumbo. Isso lá na década de 60, né, gente? E aquela coisa linda, né? Os soldadinhos na posição ali, tudo, uma coisa linda. E aí o amigo, ele conta que quando viu aquilo ficou encantado. A festa correu, cantou parabéns, comeram um bolo, e aí foram indo embora uns, outros, os mais achegados ficando por fim. Quando chegou a hora desse amiguinho ir embora, o bolso dele furado deixou cair uns 3 soldadinhos de chumbo. E aí os pais dele ficaram profundamente irritados, envergonhados e ralharam com o garoto na frente de todo mundo. Você roubou? E ele conta que ficou vermelho, desesperado, quando o amiguinho disse: meu amigo não roubou nada. Eu dei 3 soldadinhos de chumbo a ele porque a caixa veio com muitos. Ele mentiu. O amigo tinha roubado. Mas ele não quis que o amigo passasse uma vergonha daquelas. E ele disse: eu dei os 3 soldadinhos de chumbo a ele. Pode levar. E amanhã vem brincar comigo, a gente vai brincar de guerra. Olha, coisa da criança. Isso ele contando em torno dos seus 80 anos. Mostrando que era uma amizade verdadeira. E desapego. Porque o amiguinho podia dizer: sim, ele roubou meu brinquedo. E ali tinha talvez acabado a amizade. Claro, gente, ninguém está aqui passando a mão na atitude equivocada da criança, né? De forma nenhuma. Mas com o erro de um, o outro teve seu crescimento espiritual. Tenho certeza que aquele garoto, eles próprios narram, foram pessoas honestas o resto da vida.
E aqui eu vou pegar apenas alguns pequenos trechos, né? Fica a tarefa de casa, viu? Cada um lê em casa aí o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 3. É no item 1 até o item 3. E vamos lá, Kardec em alguns pontos coloca assim: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Né? Porque nós todos gostamos do elogio. Quem é que não gosta de ser elogiado aqui? Né? Tem uma história, tem um livro, gente, infelizmente eu perdi esse livro, que é um livro de causos, né? Causos políticos. São histórias que um escritor, não lembro o nome dele, foi pegando assim, que ele trabalhava com políticos, e aí ele vendo assim, aqueles políticos de antigamente, dos anos 30, 40, 70, 80, e aí ele conta a história, que aí fala da vaidade, que é o seguinte: tinham aqueles, vocês já ouviram falar daqueles antigos coronéis, né, das regiões, dos sertões? Tinha um deles que foi convidado a ser candidato a deputado federal, estadual. Mas ele disse: gente, eu sou analfabeto. Era rico, poderoso, mas analfabeto. Como é que eu vou ser deputado? Eu não entendo nada, não entendo lei, não sei escrever. Não, coronel, mas eu sou uma pessoa influente, muito importante. E o homem se deixou convencer. E aí teve a eleição e o companheiro amigo dele, o outro coronel, foi eleito e ele ficou na suplência. Graças a Deus eu fiquei na suplência. Não vou me preocupar. Só que aí o que é que aconteceu, gente? O titular faleceu. O coronel eleito veio a óbito. E aí os amigos chegaram na fazenda do coronel. Coronel, temos uma boa notícia. Isso, o que foi? O senhor agora é o deputado. Aí ele disse: tá brincando comigo, né? Foi que houve? Deputado fulano, coronel deputado fulano, morreu. Ele disse: mas como é que ele morre e me deixa numa bronca dessas? E aí ele desesperou-se e ligou para um amigo dele que era deputado na capital federal e pediu conselho. Aí ele disse: olha, não se preocupe, vou dar 3 conselhos importantes. Se seguir os 3, não terá problema na sua vida política. Aí diga qual é. Só, primeiro, nunca entre em questão polêmica. Não. Chegar a questão polêmica, você se afaste, fuja. Segundo, sempre acompanhe o seu partido. Isso, muito bem. E qual é a terceira? Fuja do bajulador. Fuja do bajulador. Não queira gente lhe bajulando. Passaram-se os anos e aí aquele amigo, né, ligou para ele: e aí, como é que está a vida do meu nobre amigo, novo político? Esse rapaz, seus conselhos serviram. Aqui no partido, toda vez que alguém quer saber algum assunto, eu sou o primeiro a ser consultado. Aí chegam para mim: coronel, está acontecendo tal problema, tal situação, o que é que nós vamos fazer? É polêmico? Não vamos entrar em polêmica. E o que é que o partido pensa? O partido pensa igual ao senhor, então vamos seguir o partido. Aí disse: que bom que você seguiu meus conselhos, eu só não consegui seguir o terceiro. Disse: qual foi o terceiro? Fuja do bajulador. Não consegui isso, não. Por quê? O homem é tão bom, o pessoal está bajulando a gente. Sabe? Falando bem, elogiando, nem que seja na frente, né? Pelas costas. A vaidade que a gente tem, pessoal, nos deixa nessa situação. Todo mundo tem o seu ego. É muito gostoso quando alguém fica massageando o seu ego. Chico Xavier tem uma expressão bem curiosa, quando as pessoas diziam assim: Chico Xavier, você é isso, é isso, é isso, é isso. Ele dizia assim: as sereias estão cantando. A gente sabe do mito da sereia, não é? Que são aqueles seres mitológicos, lindos, mulheres lindas, que encantam os marinheiros com seu canto e os devoram no fundo do mar. Então é preciso ter um cuidado muito grande. Daí porque o Evangelho de Jesus, a gente sempre quer ver o Evangelho numa visão religiosa. E a gente precisa ver também a visão fora desse aspecto religioso. Jesus como um terapeuta, como um grande mestre, um professor, alguém que ensinou não só pela teoria, mas pelo exemplo. Vejam, não conte a ninguém. Vá até o sacerdote. Jesus não disse assim: vá ao sacerdote, diga que Jesus, eu lhe curei. Não, ele diz: vá ao sacerdote e faça o dom prescrito por Moisés. Em outras situações, Jesus pedia aos seus curados que não contassem, eles saíam gritando: Jesus me curou. Que aí é a pessoa em si. Mas nós sentimos prazer nisso. Aquela pessoa que nos elogia, você vai inflando, né? Vai inflando até faz assim, puf, e você cai. E aí, por isso que Kardec coloca, né? Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito.
Sim, é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É ainda mais meritório. É quando você sabe, intimamente você quer aparecer. E hoje, nessa época de rede social, né, gente? O Instagram tá cheio de pessoas, né? Pega o celular assim, aí diz, estou fazendo a caridade. É assim. Pode entrar no Instagram, eu doando uma cesta. Aí tem até um rapaz que ele tem um canal que ele brinca muito, ele faz uma encenação, que uma senhora passa por ele e diz, moço, pode me ajudar aqui com essas sacolas? Aí ele, claro. Aí ele vai pegando as sacolas, quando olha, está ela gravando assim, eu doando uma cesta básica. Aí ele olha assim, mas minha senhora só pediu para ajudar a sacola, não foi para me dar cesta não. Porque as pessoas querem aparecer. E há uma necessidade, isso é uma necessidade psicológica. Até que ponto isso vai fazer bem, não sabemos. Não é? Porque da mesma forma que muitas pessoas elogiam, eu vinha no ônibus para cá e pensando numa palavrinha que virou famoso, é muito famosa hoje em dia no meio, nas redes sociais, né? Haters. Né? São em bom português, os caras que odeiam. Você faz uma coisa, alguém vai condenar, vai criticar. Alguém elogiou, alguém vai condenar, vai criticar. É a falta de vivência do Evangelho de Jesus. Em qualquer lugar. Quando Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele fala do ensino moral de Jesus, ele está dizendo isso. Ele diz assim, aqui no ensino moral de Jesus, todos os cultos se encontram. Não tem como interpretar de outra forma. E o mais importante deles é o quê? Fazer ao outro o que eu quero para mim. Eu gosto de ser criticado toda hora por causa da roupa que eu estou usando, do cabelo, como eu faço meu cabelo, como eu pinto minha unha, como eu uso meu sapato. Não, então por que eu vou criticar Fátima, Jurandir, Josemir por causa da roupa? Porque Josemir comprou um carro amarelo, aquele amarelo marca texto. Aí lá vou eu criticar Josemir. E se Josemir gostar? Só que nós damos muita importância ao ego. Não é? O que é que as pessoas vão pensar de mim? Lógico, a gente vive num mundo onde as pessoas... Eu lembro de um amigo meu advogado que o carrinho dele era aquele famoso Fiatzinho Uno. Aí dizia, Cláudia, eu já ouvi colegas meus dizer assim, como é que você é um advogado e seu carro é esse carro? Aí ele fez, tem 4 rodas, tem um motor e me leva onde eu preciso. Não, você tem que ter um carrão para o cliente quando olhar, eita, que o doutor ganha bem. Isso quer dizer, se eu tiver um carrão eu vou ganhar ação? Mas eu com meu carrinho pequeno já ganhei muita ação também com meus clientes. Então é sempre aquela coisa da vaidade. Ocultar a mão que dá é mais meritório. E aí ele coloca, é um sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque você não está preocupado em aparecer realmente. Não é? Eu só quero fazer um adendo, que alguém pode pensar assim, mas as casas espíritas, quando faz o seu trabalho, mostram. Sim, aí é diferente. Por quê? Né, Fátima? Nós temos doadores. Pessoas que chegam aqui, e uma coisa que aí vamos fazer também o elogio a essas pessoas. Já vimos muitas vezes a pessoa chegar aqui em silêncio, aí vai para a Fátima, para a Érica, para a Ruth, com um envelopezinho, entrega na mão, aí diz assim, olha, isso é para a sopa, olha, isso aí é para cesta. E a pessoa toma um susto quando abre, né? Nossa, tudo. Aquela forma de doar que só quem recebeu sabe. E ainda pede mais para não divulgar. E pede para não divulgar. Ali na frente tem uma placa com o nome tinha, né? Porque caiu, não foi fácil. Tinha uma placa com o nome de pessoas que doaram para a construção dessa casa. Poucos. Porque os outros, muitos disseram, não coloque meu nome. Então aqui tem um tijolo, um saco de cimento, uma barra de ferro, um fio elétrico, um cano, que muitas pessoas doaram e o nome não estava ali. E de repente elas passam aí na porta e podem olhar assim e ter uma satisfação natural de dizer assim, essa casa existe fisicamente porque eu também participei, eu também ajudei. Então a casa ela divulga a doação da cesta básica, a distribuição da sopa, qualquer coisa que faz para que as pessoas vejam que o que está sendo doado está sendo realmente utilizado. O segundo ponto aqui, né? Quantos há que não prestam serviço, senão com a esperança que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados?
Na claridade darão uma grande soma, e na sombra não dariam uma moeda. Então tem aquelas pessoas que são assim, né? Tem holofote aceso? Tem, então eu vou aparecer. Não, apaga os holofotes, né? Então eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu não estou aparecendo. Nós passamos uma experiência, Camila vai gostar dessa, na evangelização infantil. A gente, na época lá no Deus, Amor e Caridade, a gente, com quase 200 crianças, todo domingo. E para vocês terem ideia, quando chega outubro e dezembro, né, Camila? Dobra. Porque eu, quando era criança, pequena, né, minha mãe dizia assim, olha, tem uma senhora ali que ela distribui presentes Dia das Crianças. Vai lá, eu já chamava os colegas tudinho. Olha, bora ali que estão dando presente. Aí daqui a pouco, é formiguinha. Faça a experiência em casa. Pega um torrãozinho de açúcar, coloque sobre a mesa. Aí vocês vão ver que uma formiguinha vai lá, conversa com o torrão, volta, daqui a pouco está aquela festa. E aí, tinha uma criatura que quando vinha trazer a doação de presentes, ela fazia questão de que fosse fotografada a doação, a entrega, a distribuição com as pessoas. Ora, gente, isso tem um certo constrangimento. Porque quem vem buscar uma doação já vem humilhado. Ou não é verdade? Quem vem receber uma cesta básica é porque está faltando. Quem vem pegar um caldeirão de sopa é porque não tem em casa. Aí estou eu aqui em Fátima, Fátima recebendo a sopa que eu doei para Fátima. E isso para todos os lugares. E a gente preocupado com aquilo. Aí disse, gente, vamos fazer o seguinte. No final do ano, que também tinha o Natal, né, vamos fazer assim. Todos os presentes que forem doados serão entregues na sala de aula e não no salão de palestras. Simples assim, sem ofender nada. E aí nós fizemos isso. E passou o Dia das Crianças, a mesma situação, quando chegou no Natal, a criatura chega com um caminhão de presentes, muito obrigado, Jesus lhe abençoe, vai distribuir que horas? Na sala de aula, que a palestra vai acontecer aqui, e como fica muita criança, faz barulho, atrapalha a palestra, vai todo mundo para as salas, 3 salinhas, cada evangelizador e seu assistente, entregamos os presentes. Nunca mais a pessoa veio doar os presentes. Aqui foi entregue assim, na sala. Faltou o presente? Não. Então assim, o que é que a gente percebe? Isso aqui que Kardec coloca, gente. Na claridade a criatura está lá em cima fazendo a distribuição, mas na humildade, no silêncio, acho que foi no Rio de Janeiro, não estou lembrado do lugar, uma mulher caiu de uma ponte, um acidente com um carro, ela caiu e caiu no oceano e foi salva por um motorista que parou o carro, pulou também, pegou uma corda, pulou, amarrou aquela mulher e trouxe para um determinado local até que os bombeiros chegassem. Quando procuraram a criatura, disse, não, quem foi? Não sei, ele já foi embora. Mas nem esperou para eu agradecer. Disse, não, foi embora. Anotaram a placa do carro, ninguém nem sabe quem foi, que dirá a placa do carro. A preocupação foi socorrer, foi ajudar. Aí é outro ponto que nós pegamos aqui. Ó. Há pessoas, aqui é engraçado, há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de mostrar um pedacinho para ver se ninguém viu esconder. Né? É aquela história da a mão esquerda não saber o que dá à direita. Eu vou esconder a mão, mas, ô Luiz, está vendo minha mão aqui? Ó? Oi? Eu dei, mas ninguém viu que eu escondi a mão. Ninguém percebeu que eu estou querendo aparecer. É nossa vaidade, nosso egoísmo e o nosso orgulho. E é lamentável, porque será que eu estou fazendo bem para meu crescimento, para minha melhoria, para ser, e nós vamos ser um exemplo, porque muitas pessoas terminam vendo. André Luiz, acho que é nesse livro aqui, ele diz assim, a humildade é um anjo mudo. Não fala, caladinho. E quando ela aparece, porque naturalmente aparece. Aí muita gente interpreta errado aquela frase de Jesus assim, brilha a vossa luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas essa luz precisa brilhar naturalmente. Quem tiver oportunidade, aqui no Evangelho e no livro Céu e Inferno, no Evangelho tem a história daquela dama rica que pegava o seu carro, botava uma roupa humilde, colocava um monte de brinquedo, roupa, alimento e ia até a casa de uma pessoa que ela ajudava, porque o pai de família estava internado no hospital.
Levava a filha adolescente, a filha dizia, eu quero ajudar a mamãe. Ele disse, mas como você vai ajudar, minha filha? Você quer dar o que eu vou dar? Então não é justo. Aprenda a fazer roupinhas e você vai fazer roupas para as crianças necessitadas. De lá ela vai até o hospital e diz ao pai de família, não se preocupe, nada falta para a sua família. Essa história narrada por Kardec se encaixa perfeitamente no caso da Condessa Paula, citada no livro Céu e Inferno e Espíritos Felizes. Mulher rica, bonita e poderosa. Vocês sabem que essa fórmula é complicada, não é, gente? A mulher ser rica, bonita e poderosa é muito arriscado. Se ela não tiver equilíbrio, ela pode levar milhares à queda junto com ela. A Condessa Paula teve uma existência na qual ela fez isso. Na existência seguinte, ela passou pela prova da miséria. Venceu na prova da miséria, mas aí chegaram e disseram a ela, agora você precisa mostrar que aprendeu a lição, vai voltar a deter a riqueza, a beleza e o poder em suas mãos. E ela venceu. Desencarnou com 30 e poucos anos. E no velório dela, estava 5 pessoas necessitadas, lamentando a partida daquela mulher que ninguém sabia que fazia tanto bem ao próximo. Então tem essa situação narrada por Kardec. A pessoa finge que não quer aparecer, querendo dar um jeitinho de aparecer. Eu lembro de uma história, de um livro infantil que minha mãe me deu, que tem uma história muito curiosa. Nicinha adorava quando eu contava isso, Luiz, porque ela começava a rir no meio da palestra. É o peru vaidoso. Como é a história do peru vaidoso? Que é um peru que tinha inveja do pavão. Porque o pavão é lindo, né, gente? Ele é vaidoso, né? O pavão é vaidoso, né? Ele aparece. Aí o que é que acontece? Na muda das penas do pavão, o peru ia lá e pegava as penas e colocava nele para sair junto dos outros perus, dizendo que era um peru pavão. E os perus não gostavam e picavam, e até ele arrancar todas as penas. Eu não lembro o detalhe da história, os detalhes agora, que eu tinha 7, 8 anos, mas mostra isso, a vaidade de muitas pessoas. Muitos querem ser pavão mesmo, né? O pavão misterioso. E outros que nem pavão consegue ser, tenta imitar. Então a gente precisa ter essa consciência. É uma luta constante contra o nosso ego. Aquela coisa da vaidade que machuca, que destrói. Nós vamos sentir uma satisfação, sim, é normal. Fez o bem, aquela satisfação interior. Porque se você não sentir isso, alguma coisa está errada. Está fazendo bem por obrigação, sem gostar, então alguma coisa está errada. Tem algo aí equivocado. Faça para sentir o prazer. E os espíritos colocam uma coisa interessante. Justamente nesse trecho, nessa história de Kardec, que fala da Condessa Paula. Pense que cada bem que você faz, quando a gente faz o bem ao próximo, não estou falando dentro da casa espírita, da igreja evangélica, católica, não interessa não. Onde você estiver, fazendo o bem da forma que você puder. No seu trabalho, no dia a dia, na rua. Coisas simples. A gente acha que fazer o bem é entregar 1000 cestas básicas. Não, isso é bom que a gente pudesse fazer 1000 cestas básicas, mas às vezes uma pessoa precisa só de um ombro amigo, de alguém que lhe escute. Precisa só que alguém sente do seu lado e diga assim, eu não sei falar nada para você, mas eu estou aqui fazendo companhia. E a pessoa, só isso já é uma caridade que você está fazendo. Você indicar um caminho certo a alguém que está perdido. Ah, claro, isso é uma bobagem. Você já ficou perdido em alguma vez? Sem saber por onde ir? Qual rua eu devo seguir? Como é que eu faço para voltar? E ter alguém que vai lhe ensinar o caminho certo, para onde ir, para onde vir, como voltar. Aí diz Kardec, à noite, uma sinfonia de bênçãos sobe até Deus em seu nome. São pessoas anônimas, que você nem lembra o nome delas, mas estão agradecendo. Obrigado, aquela senhora lá, como é o nome dela, era Dona Ruth. Ela me deu uma carona, sem nem me conhecer. Eu vi uma pessoa fazer esse exemplo no meu trabalho, uma autoridade judiciária. A mulher entrou chorando porque tinha perdido o transporte de volta para Caetés. Ela terminou a audiência dela, colocou todas aquelas 3 mulheres no carro e foi levar. No outro dia ela me disse, Claudinho, ontem eu fui levar aquelas mulheres na cidade delas. Eu disse, onde, doutora? Lá naquela cidade, como é o nome? Aí disse, né? Caetés. Eu fiquei olhando assim, que coisa linda.
podia nem estar aí preocupada, né? Eu vou para minha casa, ela que se vira para voltar para casa. Mas se colocou no lugar de pessoas que não tinham como voltar para a sua cidade, não era nem aqui. Vamos lá, gente. Outro ponto aqui que Kardec coloca. Esse aqui é mais complicado, mais doloroso. Qual será a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? É aquela pessoa que exige mesmo gratidão das pessoas. Eu não lembro quem disse essa frase. Se você se propõe a fazer o bem, esteja preparado para a ingratidão. Porque tem pessoas que são ingratas mesmo. Tem pessoas que acham que você tem obrigação com ela, mesmo sem você ter. Mas a gente não pode seguir uma linha de entendimento de cristão. Não vou falar de espírita não, viu? Cristão. E cristão é quem segue o Cristo, né? Então pode seguir uma linha de entendimento diferente. Quantas vezes Jesus recusou socorrer alguém? Não tem. Nem os ingratos. Lembram dos 10 leprosos? Ele curou 10. Apenas observou, se não eram 10 que foram curados, somente um voltou para agradecer. Não foi pela vaidade dele não, porque Jesus não tinha vaidade. Então, é incrível e lamentável como há pessoas que impõem a condição de que para ajudar alguém, ela precisa agradecer, precisa mostrar, precisa aparecer. Aí diz Kardec o seguinte: esse não tem nem o prazer de ter seu nome na oração de agradecimento daquela pessoa quando ela vai dormir. Na época da Juventude Espírita que eu participava, a gente fazia muita visita aqui nesse bairro. Nunca esquecemos de uma casa. O que é que a gente fazia? A gente escolhia uma casa, justamente das famílias que iam ao centro, e aí a gente levava uma cesta e fazia o culto do Evangelho no lar. Então nunca esquecemos disso. Nós chegamos numa casa de uma senhora que fez uma festa enorme, né? Aquele bando de jovens lá, tudo novinho, se metendo a querer ser cristão, ser espírita cristão. E quando nós chegamos na casa dela, ela agradeceu muito por a gente estar ali, como ela dizia, por rezar na minha casa. E quando nós terminamos o culto, que íamos embora, ela fez: venha cá, você não pode fazer a mesma coisa na casa da minha vizinha não? Aí, mas porque nós só trouxemos a cesta para a senhora? Eu disse: não, é rezar com ela também, não sozinho. E aí a gente ficou assim: a gente vai ter que ir agora, né? Rezar também na casa da vizinha. Nós chegamos na campanha do Quila em uma casa, aqui, Frei Cané, eu acho, e foi uma cena belíssima da gente chegar na casa de eu e uma amiga que estávamos no lado da rua, casas boas, boazinhas, razoáveis, e no meio de uma casinha bem pobrezinha, eu acho que nem existe mais essa casa. E aí a minha colega disse: Cláudia, a gente não vai pedir aqui não, né? Eu disse: não vamos, muito pelo contrário, quando a gente chegar lá na frente, vamos fazer já uma cesta aqui e deixar aqui. Ótimo, então vamos passar devagarinho. Passamos, aí segunda casa, terceira a gente foi bater, na terceira escutamos um grito lá de trás: ei! Nos voltamos: não vai pedir na minha casa não, é? Aí eu olhei para minha amiga e disse: e agora? O que é que a gente vai fazer? A gente ia doar uma cesta lá, ela quer que a gente vá pedir? Venha cá que eu quero fazer minha doação também. Eu disse: agora tem que voltar, né? Em bom português a gente vai ter que mentir. Aí: por que vocês não pediram aqui? É que a gente pensou que não tinha ninguém, a janela aberta, a porta aberta. Aí disse: olha, eu só posso dar hoje um pacotinho de macarrão. Eu só tenho 2 em casa hoje. Porque meu marido está ali no sofá, deitado, que ele chegou hoje do hospital. Quando eu olhei na janela, estava um homem sentado no hospital com o travesseiro e disse: tudo bom, meu filho? Tudo bem? A parábola da viúva. Hein? Parábola da viúva. Aí ela disse: eu só tenho 2 pacotinhos de macarrão hoje em casa, aí eu só posso dar um. Vocês aceitam? E eu doido para dizer: não, eu não vou aceitar não, a gente quer dar um para a senhora. Aí minha amiga olhou e disse: Cláudia, a gente vai ter que aceitar. Aceitamos o pacote de macarrão. Mas passamos o resto do dia um pouco mal com isso. E ela toda sorridente, toda feliz.
E a gente parou ali, vamos rezar para essa criatura, não tem condições. O óbolo da viúva, né? A moeda da viúva, aquela cena belíssima de Jesus dizendo que, vendo os ricos, passavam na Arca do Tesouro. Teve um caso curioso na evangelização, que a evangelizadora falando para as crianças. Jesus estando diante da Arca do Tesouro, a criança levantou a mão e disse: tia, não é Arca do Tesouro não. Ela disse: e o que é, meu querido? Gasofilácio. Porque se vocês pegarem o evangelho, a edição do ID, ele usa a expressão, a palavra gasofilácio. Quem aqui fala isso, gente? Né? Arca do Tesouro. Aí ela fez, o que, meu filho? Gasofilácio, como tem no evangelho do Espiritismo. Aí disse: tá bom. Então Jesus, sentado diante do gasofilácio, via como os homens ricos jogavam, né, verdadeiras fortunas, moedas de ouro, de prata, e vem uma pobre viúva, deu uma moedinha, e vem a lição de Jesus. Gente, uma moeda não vai matar a fome de ninguém, mas ela deu, como disse Jesus, o que restava para viver. A única coisa que ela tinha naquele dia. Ah, você está dizendo que a gente tem que fazer a família passar fome para que outro coma? Não, não é isso, porque isso tem que partir de você. Não desampare os seus que estão no seu lar, de forma nenhuma, porque eles são o primeiro compromisso que você tem. Você não tem que deixar seu filho passar fome para que uma criança de rua tenha comida, não é isso. Mas ele pode comer um pouco menos para que uma criança tenha um pouco mais. É simples, é colocar-se no lugar do outro. Então, se a gente começasse a fazer isso, pensar dessa forma, as coisas seriam diferentes. Eu quero ler para vocês aqui 2 questões do Livro dos Espíritos. Tem muitas aqui, mas só peguei 2. Que é justamente no livro, no capítulo Perfeição Moral, as Virtudes e os Vícios. E aí tem 2 questões aqui, 897 e a 897A. Vamos ver o que diz os Espíritos Superiores. Aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra. Está melhor, né? Não quero recompensa na terra. Mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida e que sua posição ali será também melhor, é repreensível. E esse pensamento lhe prejudica o adiantamento, porque também tem esse lado, né? Tem pessoas que olham, eu não conto a ninguém o bem que eu faço, mas eu estou esperando que a minha contabilidade lá no mundo espiritual esteja bem alta. Né? Que seja tudo registradinho lá. E aí os espíritos que não têm muito... não contemporizam com certos comportamentos, dizem: é preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. Aí Kardec, que também não deixa passar, e diz: entretanto, cada um tem um desejo bem natural de progredir para escapar do estado penoso desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que em se fazendo bem pode-se esperar condição melhor que sobre a terra? Não, certamente que não. Todavia, aquele que faz o bem sem oculta intenção e tão só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu semelhante sofredor, já se encontra num certo grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade que seu irmão, que mais positivo faz o bem por raciocínio e não impelido pelo calor natural do seu coração. Eu não vou ler todas as questões aqui para não ficar cansativo, porque eu tenho que tentar acabando meio minuto, mas eu recomendo que vocês leiam essa questão, porque assim, aqui no Evangelho tem um trechinho que Kardec fala assim: quando nós ainda somos muito apegados ao mal, à inferioridade, nós estamos lá no comecinho da evolução. Mesmo que aparente traga o verniz da civilização. Então tudo está por fazer. Você ainda é egoísta, você critica tudo e todos, só você tem razão, o mundo não presta, você é aquela pessoa negativa. Quando você começa a evoluir um pouquinho, aí você chega no meio da sua caminhada e você começa a lutar contra esses sentimentos. Eu sou egoísta, mas eu estou começando a me desapegar de algumas coisas. Eu não dou tudo que eu tenho, mas alguma coisa que eu tenho já consigo dar. Então já é um sinal de evolução. Né, um sinal de progresso. E aí ele diz o seguinte: e vem aquela terceira fase, que é aquela criatura que faz o bem com a naturalidade, assim como Chico Xavier fazia.
que não luta interiormente, quando você quer ajudar e está com aquela luta, como diz o apóstolo Paulo, é homem velho e homem novo lutando ali. Um dizendo é egoísta, fica para você, guarda para você, não doa não perdoa não ama não. E o outro dizendo, cresce, dá um passo, um de cada vez. Dizem que é um provérbio chinês, né, que diz assim, uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro. Em que passo nós estamos? Muito obrigado pela paciência, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Meus irmãos, somos agradecidos pela explanação do nosso irmão Cláudio. É verdadeiramente um ensinamento que faz com que nós façamos uma reflexão do que ele falou e tentemos vivenciar esse ensinamento de humildade, de bondade, de amor, de caridade dentro do nosso coração. Então estamos agradecidos e que o nosso Mestre Jesus haverá sempre de estar aqui presente quando uma explanação dessa é feita. Vamos fazer inicialmente o sorteio de um livro que é muito importante, esse livro de Nosso lar. É um livro que é assim. Até 25 é bom. Alguém deixou de pegar a mensagem? Alguém deixou? Já sim. Já sei. 27, viu? Então, nós vamos fazer sorteio. Esse livro é nosso lar. É também psicografado por Francisco Cândido Xavier, e de autoria do nosso irmão na espiritualidade, André Luiz. Então, 13. Nosso lar, todo mundo quer ir para nosso lar, né, gente? Mas ninguém quer ir agora, quer? Não. irmã, peço que leia, se não leu ainda, tá certo? Esse é o primeiro da série, né? É, o primeiro da série. Vai adorar esse livro. É maravilhoso, viu? E muita paz para você, viu? Primeiro da série. E agora vamos ter nossa prece de encerramento. Eu vou pedir ao nosso estimado amigo e irmão Luiz que nos ajude na sua prece. Jesus, nosso irmão, nós estamos aqui diante de Ti, agradecidos pela Tua presença entre nós, pois assim Tu afirmastes que onde 2 ou mais pessoas estivessem falando em Ti, orando contigo, Tu estarias no meio e conosco. Agradecidos também pelas palavras de incentivo, de conforto, de paz, de harmonia proferidas pelo nosso irmão Cláudio na noite de hoje. Agradecidos também, Mestre Jesus, pelo dia que Tu nos destes,
pela presença e a possibilidade de estarmos aqui nesta noite, orando contigo, falando contigo. Agradecidos também e pedimos também as tuas benesses para aqueles que não puderam vir a esta noite, nesta casa de oração, de prece, de amor e de paz. Porque seus afazeres, suas obrigações foram diferentes. Agradecidos também a mentora desta casa, nossa amiga e irmã Joana de Ângela, por nos abrir os braços, nos estender as suas mãos e nos receber com a sua paz e a sua beleza indefinível. Assim, agradecidos por tudo, pedimos a Ti, Mestre Jesus, que leve a nossa mensagem de paz e de harmonia ao nosso Pai, e que também Ele nos abençoe e nos conclame para que a nossa Mestra Joana de Ângela nos receba nos seus braços, no seu manto de misericórdia. Finalmente, Jesus, pedimos a Ti que possamos dar a palavra ao dirigente desta casa, nesta reunião de hoje, para que ele possa dar por encerrada essa parte da reunião de hoje. Então terminamos a primeira parte dos trabalhos da noite. Vamos ter a segunda parte, com os passos. Pedimos aos irmãos que